capítulo 14. Marcos, capítulo 14, do versículo 32 em diante. Marcos 14, do 32 em diante. Estamos hoje sem o projetor, mas é bom que a gente volte a ter um contato aí com a nossa Bíblia, fazer uma anotação, dar aquela rabiscadinha, é sempre importante, né? E você que está assistindo em casa também, né, através do vídeo, do YouTube, também esteja aí tendo esse contato com a palavra, que é muito rico, muito importante para cada um de nós. Marcos 14, a partir do 32, vamos fazer a leitura. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui, enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Versículo 35. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E antes da gente dar seguimento a essa palavra, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus rico em amor, em misericórdia, em justiça, nesse momento, Pai, te agradecemos por esse culto, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos para ouvir, Pai, e aprender mais da Tua Palavra. Como é bom, Pai, ter essa comunhão com os irmãos e especialmente com o Senhor. Sabemos que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, Pai. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos e obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que continua cada dia falando conosco e nos ensinando. Obrigado, Pai, continue conosco, que o Senhor venha falar com a gente através dessa mensagem, venha nos edificar, nos motivar e, se for necessário também, Pai, nos corrigir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, que oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Amém. Então, irmãos, é uma palavra que, primeiramente a mim, me trouxe muito confronto, né? Eu vim comentando com a minha esposa no caminho sobre esse tema, e eu não sei se vocês repararam, né? Mas nessa passagem, Jesus está ali com esses discípulos, né? Em especial Pedro, Tiago e João, e ele fala, né, no versículo 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele fala isso para esses discípulos, né? E o Junor, uns dias atrás, ministrou, né, sobre a compaixão de Jesus para com as pessoas e também como a gente deveria ter compaixão pelo nosso próximo. E aqui Jesus expõe uma situação para os discípulos. Ele fala, né, para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele comenta, ele expõe essa situação.
para os três. Um momento muito difícil para Jesus. E ele faz um pedido para aqueles três. Fiquem aqui e vigiem. Só isso. Fiquem aqui e fiquem atentos. Vigiem. Né? Fiquem atentos. E aí Jesus vai orar. Quando volta, encontra eles dormindo. E aí Jesus meio que dá uma bronca, vai orar de novo, e isso se repete por 3 vezes. Né? Algumas versões falam que eles estavam com os olhos pesados. Na minha versão aqui está falando que eles estavam com o olho pesado e não conseguia, voltando, achou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Algumas outras versões falam que eles estavam com muito sono. Então, nem por um momento ali com o mestre, eles não conseguiram, eles não tiveram força. E o sono, né, foi uma distração para cada um deles. A gente sabe que é lutar com sono, né? Quando a gente, às vezes, quem dirige aí, às vezes está dirigindo, está na estrada e precisa andar só mais 1 hora, mais 2 horas e bate aquele sono, o desafio que não é. Né? E aí, eles estavam nessa situação de sono, uma distração, né? E não conseguiram ficar acordados, não conseguiram atender o pedido do mestre. E a palavra de hoje, né, o tema, é andar e parecer com Deus. Como a gente andar e como a gente parecer com Deus. E eu fiquei pensando nessa distração do sono. Eu estava preparando essa palavra e estava lembrando também. O Wesley nos trouxe uma palavra na segunda-feira, no Momento Jovem, e falou sobre oração, né? E alguns pontos que pode nos atrapalhar de ter uma vida de oração. E aí ele fez algumas perguntas, né? O trabalho, a correria, o próprio pecado. O que pode atrapalhar essa vida de oração? O que pode nos atrapalhar? E a mesma coisa eu pergunto hoje para cada um de nós. Para a gente andar com Deus, para a gente ser cada vez mais parecidos com Deus. O que pode nos atrapalhar? Qual distração será que tem pegado cada um de nós? Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, não precisa abrir, na versão NTLH fala: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. E aí eu comentei, né, com a Débora vindo para cá, quando eu estava preparando ficou até um pouco contraditório, porque eu não copiei isso de lugar nenhum, mas eu fiquei pensando, né? De um lado, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. A gente vai até ler um pouco mais para frente, Gênesis 1, 26. E tem uma outra passagem também que ele fala que devemos ser igual a ele, né? Além dessa que a gente acabou de ler, ser santos como ele é santo. E de outro lado, Deus, ele é incomparável. Deus não tem como a gente comparar Deus a algo ou a alguém, né? O ser humano está muito distante. Mas ele tem esse desejo que sejamos parecidos com ele, que tenhamos os mesmos princípios, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, né? E eu falei para a Débora, né, vindo para cá, como é difícil a gente tentar se relacionar com uma pessoa que não pensa igual a gente, que não tem as mesmas ideias, que não tem os mesmos valores. Isso pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser colegas de trabalho. Não fica muito difícil quando a gente tenta se relacionar com alguém que não pensa igual a gente, que tem princípios diferentes, que tem gostos diferentes. E com Deus não é diferente, irmãos. Deus quer que a gente cada vez mais esteja alinhados à palavra dele, às vontades dele. E isso é um desafio para cada um de nós, porque, como a gente acabou de falar, as distrações podem nos atrapalhar, podem nos levar a outro caminho. E aí a gente começa a pensar totalmente diferente de Deus. A gente começa a ir para o lado do mundo, né? Se a gente não tomar cuidado com essas distrações. E aí, Pedro, Tiago e João não conseguem
cumprir esse pedido do mestre. E como andar com alguém com ideias diferentes? Aí lá em Isaías 55, o 7 e o 8, Isaías 55, versículos 7 e 8, ele diz assim: que as pessoas perversas mudem sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. E ele continua: voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Versículo 8. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Olha o convite que Deus faz para cada um de nós. Essa passagem está no Velho Testamento, Isaías, mas a gente consegue aplicar para os nossos dias, para a nossa vida. Que as pessoas perversas mudem sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. E a gente no mundo está assim, com maus pensamentos. Uma vida errada, uma vida pecaminosa. E ele faz esse convite que a gente largue, que a gente abandone esses maus pensamentos, essas más atitudes. E voltemos para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e Ele perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Se a gente for olhar de forma plena, a gente nunca vai alcançar, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, a mesma maneira de agir como Deus. Nunca vamos conseguir. Mas Ele quer que cada dia a gente se esforce, que a gente lute para ter esses mesmos princípios. O caráter de Deus. Não tem comparação o Deus e o ser humano em questão de grandeza. A superioridade de Deus é imensurável, não tem como a gente comparar. Mas a palavra fala que Ele nos fez a imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, que diz: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí no 27, um pouco mais para frente, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E aqui era o plano de Deus, o plano perfeito, um plano do homem sem pecado. Aqui o pecado ainda não tinha entrado no mundo. E é exatamente isso que distancia cada um de nós de andar com Deus. É o pecado, é a falta de, muitas vezes, estar com os irmãos, é falta de leitura da palavra, falta de oração. Tudo isso pode nos afastar do nosso Deus. E esse desafio de andar com Ele e parecer com Ele não é somente nos domingos, não é somente nas quarta-feira, nos sábados, é todos os dias. E é uma grande responsabilidade, um grande desafio para cada um de nós. Ser parecidos com o nosso Deus. Aqui eu fiquei pensando, eu acho que a maioria, eu gosto de fazer uma ilustração nas palavras, eu acho que a maioria de nós tem carro, a maioria de nós tem alguém que dirige na família, tem alguém que tem carro. E eu estava preparando, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente, igual eu e o Matheus, eu uma época revendi carro, e eu comprava os carros, quando eu pegava o carro estava com o volante torto, aquela direção você soltava, o carro puxava para a esquerda ou para a direita, ou o volante tremendo, trepidando, e a gente vai lá e faz um alinhamento, a gente vai e faz um alinhamento. O Wesley vai entender a linguagem, mecânico. E aí a gente faz um alinhamento, e o que acontece? Quando a gente faz esse alinhamento, o volante fica retinho, a gente pega aquela reta, podemos soltar o volante e o carro continua, em linha reta, continua ali alinhado, o nome já diz, e às vezes a gente faz esse alinhamento e daqui a pouco pega um buraco,
e daqui a pouco a gente vai e perde esse alinhamento. E temos que fazer de novo, né? E eu fiquei pensando, talvez esse alinhamento seja o momento que a gente está aqui hoje, né? Seja o momento de cada reunião que a gente participa, de cada vez que a gente lê a palavra de Deus. A gente está endireitando, né, a nossa direção, estamos endireitando os nossos caminhos. E é isso, né? Andar com Deus, ser parecido com Ele, vai precisar de muitos alinhamentos na nossa vida, né? Quanto de nós hoje não tomou a ceia e lembrou que pecou, né, na semana, os diversos pecados, as diversas falhas, e carecemos desse alinhamento, desse renovo, desse alimento que Deus pode nos dar, para que a nossa direção volte para o eixo, para o lugar. É como o Valdir costuma falar, né? Se a gente pensar o que é pecado, se a gente entender, né, o que é falhar, a gente, todos os dias, a gente infelizmente vamos falhar. Não porque queremos, mas vamos cair nessa mesma questão da falha e do pecado. Então, todo momento é tempo da gente ter esse alinhamento, da gente se voltar para o Senhor. Como ele fala, abandone os maus caminhos, abandone os maus pensamentos, porque precisamos, todo momento, né, de abandonar essa tendência nossa, que é pecaminosa. Mais ou menos parecido, quando a gente vai no aeroporto e a gente passa por aquela revista, né? Às vezes pode ter nem a intenção da pessoa que está viajando, mas tem lá uma faquinha para cortar uma fruta, tem uma tesoura, e aí passa pela revista, e aí o segurança fala, para você seguir viagem, você vai ter que deixar esse item, você vai ter que deixar essa faca, você vai ter que deixar essa tesoura, você vai ter que deixar talvez esse perfume, porque não é aceito no país. E na nossa vida cristã não é diferente, a gente vai ter que deixar muitas coisas para trás. A gente vai ter que deixar, o Rinaldo apresentou a coleta aqui, e ele falou, nosso ego, nosso orgulho, infelizmente todos nós lutamos com isso, vamos ter que deixar para trás. Cristo fala para cada um de nós hoje, né? Se a gente quer continuar uma vida saudável cristã, a gente tem que deixar o pecado para trás. Devemos lutar contra o pecado. Só assim a gente vai andar com Deus e a gente vai se parecer cada dia mais com Ele. E essa luta é diária. Todos os dias carecemos desse alinhamento. E hoje devemos estar melhor do que a gente estava há 5, 10, 20 anos atrás. Né? É uma mudança, é uma transformação que ela tem que ser constante. É o que Cristo quer de cada um de nós. Queremos andar, irmãos, com Deus. Queremos parecer com Deus. Eu tenho certeza que é o desejo de todos nós. Senão não estaríamos aqui. Cada um de nós tem essa fome, esse desejo de parecer com Deus e de andar com Ele. Mas precisamos, às vezes, abdicar muitas coisas que a nossa carne, que o nosso velho homem quer voltar lá no pecado. Quanto mais imaturos, né, quanto mais novatos, vamos dizer assim, mais buracos pegamos na estrada, né? Quem que não lembra aí quando começou a dirigir? Às vezes via o buraco, tentava desviar, caía dentro dele. E aí isso só vai melhorando com o tempo, né? Eu lembro a Débora quando estava aprendendo, às vezes eu falava, ó o buraco, aí parece que ela ia e mirava, caía dentro. Eu falava, você não viu? Ela falava, vi, mas eu não consegui, eu tentei. E a nossa vida cristã é assim também. No começo, a gente cai mesmo, a gente tenta desviar, a gente quer, a gente, né, tem aquele desejo de não pecar, de fazer a vontade de Deus, e às vezes não conseguimos. Mas, irmãos, isso tem que melhorar a cada dia, né? A gente tem que cada vez mais ter força, cada vez mais ter essa capacidade de não estar distraídos com as coisas do mundo, né? A gente se preencher, a gente se alimentar com as coisas do alto, com as coisas de Deus, né? Podemos fazer como Jesus, que focou ali na oração, na busca, e não como Tiago, como Pedro, Tiago e João fizeram nessa passagem, né? Um exemplo muito negativo que a gente pode aprender a não fazer isso, né? A evitar esses tipos de distração.
E os propósitos, os princípios, quando são iguais, tudo fica mais fácil. Esse relacionamento, ele flui. Ele flui fácil, né? E a mesma coisa é com a nossa esposa, o esposo, filhos, colega de trabalho. Quando tem os mesmos princípios, os mesmos valores, o mesmo pensamento, o relacionamento flui, fica leve, né? Às vezes você está pensando em uma coisa, a pessoa fala a mesma, né? Tem aquele alinhamento de ideia, de objetivo. E Deus, ele tem os seus princípios, ele tem os seus objetivos, ele tem as suas ideias, os seus pensamentos. Devemos aprender a se moldar a isso. E a gente só consegue lendo a palavra, buscando, fazendo isso que a gente está fazendo hoje. E não devemos esperar, irmãos, dias bons para buscar mais. Condições perfeitas para jejuar, uma fase boa para perdoar o nosso próximo. Mais para frente eu perdoo, mais para frente eu amo, mais para frente eu falo o quanto ele ou ela é importante. Não devemos esperar uma fase boa para isso. A gente sabe muito bem do perdão. Perdoar 7 vezes? Não, mas 70 vezes 7. Isso não é fácil. Requer muita abdicação, muitas vezes, de nós. Então, uma fase boa para perdoar o próximo, não devemos esperar. O dia é hoje. Condições perfeitas para fazer um jejum, ou dias bons para buscar mais, orar, não. O tempo é hoje. Eis o tempo oportuno, como diz a palavra. Tempos fáceis para orar mais, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Estou na correria, como Wesley bem abordou aí na segunda-feira, trouxe uma ótima palavra, né? Uma ótima aula para nós. Estou na correria, né? Estou atrasado para o meu trabalho. Hoje eu estou muito cansado. Amanhã eu oro, né? E a gente vai levando assim, parece que a vida cristã é uma brincadeira. E não é. Devemos levar a sério. O tempo oportuno é hoje. Andar com Deus e ser cada vez mais semelhante tem um preço. Isso vai ter um preço a ser pago para cada um de nós. Relacionamento mais profundo com o Pai Celestial é conhecer e se dedicar. Lá em Oséias 6, vamos fazer a leitura. Oséias 6, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6. Já estamos quase finalizando, irmãos. Vamos fazer a leitura desse versículo. Oséias 6, versículo 3. Em algumas versões está: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as nuvens da primavera que regam a terra. Olha só, irmãos. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Aqui é um contexto um pouco diferente, mas a gente consegue aplicar para cada um de nós. Inclusive, eu até convido vocês depois a orar. A fazer a leitura de Oséias 6 inteiro. É um capítulo muito bonito, né? E ele fala: vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Precisamos disso. Desde lá do Velho Testamento é um convite e cada um de nós devemos pensar nisso. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Vamos conhecer esse Deus. Eu fiz essa leitura, a Débora leu na versão dela, que acho que é NAA, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Alguma versão está assim também? Acho que tem algumas, né, que está assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto de nós já tem alguns anos que já conhecemos o Senhor? Mas devemos prosseguir, devemos continuar conhecendo esse Senhor, buscando constantemente conhecer e se dedicar cada vez mais. E isso requer tempo, requer investimento, né? A gente, aí quem já é casado, e não lembra, né, quando conheceu o esposo, a esposa, não precisou de tempo para conhecer, para entender os gostos,
para entender, às vezes, os pontos negativos, positivos, né? Requer tempo, requer investimento, requer, muitas vezes, paciência. É realmente o tempo que vai trazer esse conhecimento. Então, conheçamos e prossigamos e continuamos conhecendo o Senhor. E aí ele continua: tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. É uma afirmação. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Esse é o nosso Deus. Ele vem nos ajudar, ele nos socorre, mas devemos buscar ele constantemente. Só assim a gente vai andar com ele e vai ser cada vez mais parecidos com ele. Ontem eu vi uma frase do livro, de novo vou citar a minha esposa que ela está lendo, e eu anotei: a estrada mais segura para o inferno, vamos prestar atenção nisso, a estrada mais segura para o inferno é gradativa, é aos poucos. A ladeira é suave, o solo é macio, não tem curvas acentuadas e nem postes indicadores. Essas podem ser as nossas distrações. A estrada mais segura para o inferno, ela é gradativa, é aos poucos, não é grandes coisas. Vou deixar a igreja. Não é isso não. Às vezes no nosso dia a dia a gente pode estar fazendo coisas que nos afastam, que nos distancia de andar com Deus e de conhecê-lo cada vez mais. E a gente deve pensar nisso. Lá em João 13:35, eu vou ler aqui na minha versão: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o amor, ele também nos ajuda a ter essa condição de amar o nosso próximo e com isso ser parecido com Deus. Olha só, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em Efésios 5, esse eu vou pedir para nós fazer a leitura. Efésios 5, somente o 1 e o 2. Efésios 5, somente o 1 e o 2. Eu já estou finalizando. Estamos na reta final. Efésios 5, 1 e 2. O versículo 1 é uma afirmação. Vamos ler. Vocês são filhos queridos de Deus. Gente, não devemos ter dúvida disso. Vocês são filhos queridos de Deus. E por isso devem ser como quem? Como Ele. É uma recomendação, uma afirmação. Vocês são filhos queridos de Deus, logo, e por isso devem ser como Ele. O Filho se parece com o Pai. Versículo 2. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Então, olha quantos pontos, né? Somos filhos, devemos ser como o Pai, é uma recomendação. Uma vida dominada pelo amor, cada um de nós, e Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo. Se a gente precisar de uma inspiração, se a gente precisar de motivação, se a gente precisar de força, devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. E como ele diz lá no primeiro, a gente sendo filho querido, devemos ser cada vez mais parecidos com Deus. Quanto de vocês, né, que é pai, que não viram um dia o seu filho, a sua filha, fazendo algo que você também faz? Né? Isso é normal. O filho costuma se parecer com o pai. E nós temos cada vez mais sido parecido com Deus? Ou estamos nos amoldando ao mundo, ao que as pessoas do mundo fazem?
esse andar e se parecer com Deus vai ser uma luta diária para cada um de nós. Lá em Mateus 25, 45, ele fala que quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. Ele está falando, né? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. E aí os discípulos falam assim, mas quando a gente fez isso com o Senhor? Nunca a gente viu o Senhor com fome e não serviu o Senhor. Né? E aí no contexto ele está querendo dizer que quando a gente faz a qualquer um do nosso próximo, a gente está fazendo ao nosso Deus. Essa também é uma forma de andar e se parecer com Deus, amando e servindo uns aos outros. Irmãos, eu acho que o nosso volante está certo, né? O nosso volante está alinhado, mas vamos tomar cuidado, né? Vamos fazer essa preventiva, né? Esse alinhamento constante, lendo a palavra, vendo o que Deus quer de cada um de nós. Eu tenho certeza que às vezes um ponto fraco meu, um ponto que eu tenho dificuldade, talvez não seja o mesmo ponto do Renan, talvez não seja o ponto do Gils, mas talvez um ponto que o Wesley tenha dificuldade, eu já tenho mais força, e assim a gente consegue um ajudar o outro. Como o Marcos falou, um orar pelo outro. Porque cada um de nós tem as suas lutas. Cada um de nós temos as nossas lutas. E com isso também a gente vai ter mais compaixão também do nosso próximo. Que a gente possa, irmãos, essa semana, olhar para dentro de nós, né? Aproveitar esse bom alinhamento que a gente está fazendo aqui hoje. Tenho certeza, quando você estiver lá numa reta e der aquela soltadinha no volante, vai lembrar dessa palavra, né? E que a gente possa valorizar esses momentos de ler a palavra, de relembrar o que Deus quer de nós. A gente já sabe de tudo isso, mas é bom a repetição. É bom a gente lembrar que Deus, Ele fala, Ele é santo e quer que a gente sejamos santos. A gente não vai ser seres sem pecado algum. Não vamos alcançar essa santidade nesse nível que às vezes o mundo acredita. Mas é uma santidade no quesito de maturidade, de luta contra o pecado. É isso que Deus quer de cada um de nós. Nascemos aqui embaixo para viver lá em cima. Não esqueçamos disso. Nosso maior propósito, a nossa maior morada é com o Senhor. Se a gente lembrar disso constantemente, a gente vai ter muito mais força para andar com Deus e para se parecer com Ele. Então, Marcos 14:32, não deixe o sono, ou a distração, ou a falta de vigilância nos distrair do propósito. 1 Pedro 1:15-16, ser santo porque Deus é santo. Ele quer de nós essa maturidade, essa luta contra o pecado. Não é santidade de ser melhor do que ninguém, não é que a gente vai ser perfeito, não. Somos falhos. Todos os dias carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Mas Deus quer que sejamos maduros. Isaías 55, 7 e 8. Mudar nossa forma de viver, nossa forma de pensar. Vamos abandonar nossos maus pensamentos. Agir e pensar como Deus, para andar com Ele. Gênesis 1, 26. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos essa responsabilidade. Devemos ser cada vez mais parecidos com o Pai. Oséias 6:3. Dedicar mais e mais ao Senhor. Conhecer e prosseguir em continuar conhecendo o Senhor. E o resumo é esse último versículo que lemos, Efésios 5, 1 e 2. Somos filhos e por isso devemos ser como Ele. Irmãos, que a gente possa realmente levar a sério essa palavra, uma palavra simples, uma palavra muito de fácil entendimento. Andar com Deus e se parecer com Ele todos os dias. Todos os dias que a gente possa buscar isso, que a gente possa tomar cuidado com nossas distrações. Eu falo isso primeiramente a mim. Quando a gente prepara uma palavra, essa palavra vem primeiramente para quem está preparando. Então, que a gente possa tomar cuidado com as distrações que o mundo tem nos oferecido, cada vez mais. Que a gente possa andar e parecer cada vez mais com o nosso Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, Pai do Senhor, por mais uma vez, através da Tua Palavra, Pai, o Senhor nos orientar, nos relembrar, Pai, do que o Senhor quer de cada um de nós, que possamos, Pai, cada dia andar com o Senhor, ter intimidade, Pai, com o Senhor, e cada dia mais, Pai, ter essa semelhança de princípios, ter essa semelhança, Pai, de caráter, de pensamento e de agir, Pai, com o Senhor.